minha amiga, meu amigo educador. Aqui é o Ismael Bravo, muito contente por ter você aqui no contexto educacional. Esse é um momento muito especial e belo. Se você tiver alguma dúvida e sugestão de algum tema, mande um e-mail para o Contexto Educacional Responde, contextoeducacionalresponde@gmail.com. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Esse é mais um episódio na busca pela exortação educacional com o objetivo de lançar luzes sobre a educação da nova era e dos novos tempos, sempre com base em nosso contexto. Vamos discorrer sobre um assunto que corre meio velado, no silêncio e no invisível, mas que é preciso trazer à tona para discussão, caso contrário, nada vai ajudar a mudar. Certo de que muitos nos dirão, eu faço corretamente. Claro, meu amigo, mas você e quanto mais? Só para citar, são mais de 200 mil escolas de educação básica e seus respectivos alunos Brasil afora. Então vejamos, recentemente a imprensa, lançando mão da análise de dados do PISA, Program for International Students Assessment, ou seja, Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes de 2018, portanto, após 5 anos da coleta das informações, para fazer a publicação da matéria deste ano. Ao responderem à pergunta, qual foi o texto ou livro mais longo que você leu durante o ano? Feita para 66,3% dos alunos brasileiros de 15 e 16 anos. O mais extenso não passou de 10 páginas. Esses alunos hoje estão com 20 e 21 anos, portanto, já passaram o ensino médio e indo para a faculdade e logo estarão disponíveis para contribuir com a sociedade. Para dizer que lamentável ou previsível, se não for feito algo emergencial, vai piorar. Isso só para lembrar, hein? E ninguém fala nada, até parece um pacto de silêncio, sendo que isso pega a maioria das redes. Nossa, que assunto, hein? Mas esse enorme aspecto do contexto educacional. Só para lembrar, postamos episódios nas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, Twitter. Queria pedir para inscrever-se para receber o aviso de novas postagens, comentar, sugerir novos temas e compartilhar com quem julgue gostar do assunto, pois assim ajudará na divulgação educacional e divulgar sobre educação é um ato de amor fraterno e altruísmo. Antes, porém, cabe uma observação importante, com certeza, que o Brasil deva ser um dos países que mais gera dados e informações educacionais. Não sabemos para quê. Sim, ia me esquecendo, para os acadêmicos de gabinete, pois não tomam ação nenhuma para corrigir os desvios. É meio que buscando a causa da morte, sem trabalhar o preventivo, que seria, como dito em outros episódios, o papel dos planos de educação. Voltando, logo após esses dados mostrados anteriormente, veio a pandemia e passamos à frente analfabetos, os futuros prematuros da EJA, o que se já vem apontando para a juvenilização da modalidade. Escreve aí. Esses alunos ainda estão invisíveis para as estatísticas, perdidos no ensino fundamental, mas vão aparecer prematuramente na EJA. Lamentável, ofuscando objetivos de vidas que não são nossos. Um pecado. A pandemia potencializou? Por quê? É aqui que entra o outro ator do processo, o professor, no ensino. Pode estar a me dizer que sempre o professor leva a culpa. Não é questão disso.
O docente atual é vítima do processo de formação vigente no país. O único senão é na hora de fazer sua escolha. Como havíamos dito no episódio, antenado na formação Universo Acadêmico e nos vídeos do canal Contexto Educacional no YouTube, lá tem alguns vídeos tratando do assunto. Deixamos o link na descrição. Se buscou facilitar e hoje está no exercício da profissão, tem sua parcela de contribuição, sim, porque ainda na maioria das escolas de formação de formadores, os seus projetos de formação não dão conta do ensinar a alfabetizar, mesmo que alguns a tenha grafado nos seus projetos político-pedagógicos. Professor universidade descendo das tamancas para ensinar a alfabetização, não conheço. Essa espécie foi extirpada, dando lugar ao academicismo na cristalização de suas titulações, deixando o alfabetizar ao famigerado estágio nas escolas. Famigerado, sim, pois as redes que conseguiram criar um ritual de conduta para o estágio de docência e para suas coordenações pedagógicas ainda deram um equilíbrio na condição do processo. Sempre fico alerta para as escolas, na condução exemplar do ensinar e aprender desses estagiários, pois amanhã serão seus professores, visto que estarão habilitados e credenciados em curso de pedagogia para educação infantil e anos iniciais do fundamental, onde se estabelece a alfabetização. Ora as bolas, se o professor recebe sua certificação e é capaz de exercer plenamente a sua profissão, esse também teve seu futuro de vida profissional ofuscada, e não está certo isso. Sempre enfatizamos que é preciso fechar a torneira e tudo começa no curso de pedagogia, e aqui vamos reforçar público e privado. Em especial o público, enquanto espaço de pesquisa em educação, carregam a responsabilidade irradiadora de como aplicar as diversas formas, metodologias e técnicas didáticas para a alfabetização. As privadas não ficam isentas. As que dedicam à pesquisa e as demais têm que se dar conta de formar adequadamente o profissional. Queremos que fique claro que não estamos com isso, que esse locus seja voltar do normal, que saudades, estão todos aposentados, mas sim cumprir com aquilo que se propuseram. Só recapitulando, falas em episódios anteriores, os coordenadores de curso de pedagogia precisam ir até as redes e entender as demandas de formação para que possa ter um perfil de formação profissional correto em seus projetos pedagógicos, que venham atender o desenvolvimento e a ação profissional do futuro professor. Estar com recorte e cola de frases de efeito nos projetos pedagógicos, e por que não falar do simples recorte e cola do projeto pedagógico, que não contribui em nada profissionalmente? E por que não falar do responsável por fiscalizar esse processo? O Ministério da Educação e o INEP, com suas avaliações. Mas aqui tem um pecado. Os avaliadores são professores e coordenadores desses cursos de formação de formadores. Então, veja, criou-se um ciclo vicioso que produz a mesmice e não se interrompe. Um mal que pode soar como denúncia, mas que tem que ser aludido. Muitos coordenadores de curso de pedagogia adequam seus cursos nas avaliações para ficar bonito visto a seus avaliadores. De que forma? Verificando como são os projetos das escolas em que esses atuam. Fácil de aprovar, hein? Só que continua a mesma coisa. Só para lembrar, aqui não entramos no tipo de curso de formação. Pensamos no presencial e tem os semipresenciais e ou à distância, em que seus formados estão certificados e habilitados para a docência. Mas um outro grande cenário dessa peça são as redes
municipais e estaduais e suas respectivas secretarias, onde tudo acontece e que marca o encontro de alunos e professores e os dados são gerados, onde as evidências vêm à tona. Como focamos na docência, hoje nas redes temos 3 grupos de profissionais: os que fizeram o normal, técnico e posterior curso de pedagogia, os que fizeram só curso de pedagogia e os recém-chegados dos concursos. Os do primeiro grupo são aqueles que invariavelmente tiveram formação centrada fortemente na alfabetização e trabalham nesse sentido na educação infantil nos anos fundamentais. Porém, muitos já se aposentaram. Os professores que tiveram oportunidade de encostar nesses mestres e aprender, houve um ganho, louvado seja. Mas o segundo grupo, de formados em pedagogia, tiveram a experiência do curso tradicional, muitos sem a habilitação específica e tiveram que buscar. Esses profissionais têm um forte apego pelo ensinar de forma, por vezes, diferente das escolas pedagógicas tradicionais. Isso tem causado um certo espanto e até uma certa rejeição das partes por ser e fazer diferente, ou não renunciar às suas metodologias de ensinar. Essa forma de atuarem tem criado uma velada discriminação entre os profissionais, que por vezes irradiam de maneira pejorativa nas redes. Vamos lá, estão alfabetizando? Se sim, não importa, desde que respeite o ser humano aluno. Como ficam os novos entrantes? Que pode ser experientes, e aí sim, e ou recém-formados, com todo o discorrer anterior. O que fazer? Não vemos outro caminho a não ser formação, formação e formação na habilitação. Como observação, não as tidas formações em serviço, não, e sim formação de formadores, a não ser que mudem o formato dos concursos ou de contratações e aprimorem as exigências. Mas encontrarão profissionais experientes disponíveis para a necessidade da rede? Então, meus amigos, a operação é de guerra mesmo, diuturna. Com a contratação de formação externa? Pode ser. Sugiro a busca por quem já faz um trabalho exitoso e diferenciado e cria um efeito multiplicador em cascata ao chamar esses profissionais para serem os formadores em rede. Uma outra ação da Secretaria junto às suas representações nacionais para pressionarem, sim, o MEC e o INEP e façam valer o atendimento das necessidades da rede, em que esses venham atuando junto às escolas de formação de formadores para a devida correção e ajuste dos seus cursos. Dizemos isso porque, se ficarmos aqui sentados esperando que um desses acadêmicos iluminados que estão nessas instituições se sintam sensibilizados e que tenha a fazer algo, é ledo engano. Pense nisso, hein? Com carinho, hein? E não demorem para tomar uma atitude. Agradeço por ter ficado até o final do episódio. Confere aí se escreveu no contexto educacional, pois é o modo de mostrar à plataforma que os conteúdos o interessam e receber aviso de novas postagens. Amor fraterno e altruísmo, que assim seja e assim se faça.